No vídeo de hoje vamos trazer a análise das ações da Raizen. É uma empresa que atua na área de distribuição de combustíveis, tem bastante vínculo com essa área de ESG. Fez o seu IPO recentemente, mas houve uma queda recente no preço das ações. Parece que a ação agora está tendo uma reversão dessa tendência. Vamos conferir os principais dados da empresa e ver se esses dados de fato espelham aí uma melhor expectativa em relação à ação. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar falando do controle acionário da empresa. A Raizen é uma joint venture entre a Cosan e a Shell. Então, 50% das ações ordinárias estão com cada uma dessas empresas. Nas ações preferenciais, temos a Baillie Gifford e a SPX Gestão se destacando entre os principais detentores de ação. Neste gráfico temos a evolução das receitas em patamares bastante elevados nos últimos 2 anos principalmente e um leve aumento no lucro líquido e também no EBITDA. Essa é uma característica desse tipo de setor em que temos margens bastante pequenas. Então, apesar das receitas elevadas, o lucro líquido está num patamar bastante mais baixo. Olhando os resultados dos primeiros trimestres, a gente percebe esse mesmo comportamento. Mas em 2023, no primeiro trimestre, a gente observa que mesmo com uma variação menor da receita, a empresa conseguiu melhorar um pouco aí mais o seu EBITDA e o seu lucro líquido, que é um ponto positivo para a empresa. Agora temos a distribuição da participação do resultado entre as principais áreas da companhia. A área de renováveis é a que mais se destaca, seguido pela área de marketing e serviços. Nessa área, marketing e serviços, temos, por exemplo, aquela rede de lojas OXXO, que tem ampliado aí bastante, em várias cidades aí. Em termos de dividendos, a empresa tem pago dividendos desde o seu IPO, mas chama atenção que o patamar ainda é bastante baixo em relação ao preço da ação, ficando num dividend yield aí, no máximo aí de 1,4%. Este gráfico temos um ponto importante também, que é o aumento da dívida bruta da empresa, principalmente aí no primeiro trimestre de 2023. Ela vinha em redução, mas em 2023 houve um aumento, aumentando também a dívida líquida. Isso se deve principalmente aos investimentos feitos pela empresa. Em termos de valor patrimonial, ela tem crescido aí levemente em relação ao valor patrimonial do ano passado. Neste gráfico de fluxo de caixa, percebemos claramente aí esse efeito, A empresa ela vinha numa crescente de resultado das atividades operacionais, em 21 e 22 foram bons anos, com bons resultados. Em compensação, a curva rosa clara na área de investimentos, a gente tem um crescimento ali, um desembolso maior na área de investimentos, o que está consumindo aí principalmente aí o caixa operacional e havendo a necessidade de empréstimos adicionais pela empresa. Agora temos uma visão da relação PL da empresa e PVP. A gente observa aí que, principalmente pela relação PVP, houve uma queda nos preços das ações e também caiu a relação PL, mas ainda assim ficou na casa de 15 vezes. A gente observa, comparando a Raizen com outras empresas da área, em termos de dividend yield, com essa queda principalmente aí dos valores das ações, ela aumentou, proporcionalmente seu dividend yield, ficou melhor até que o da Vibra. A relação PL está bastante elevada, se a gente olhar a principal concorrente, a Vibra, as duas estão em mesmo patamar. PBIT também está
está no patamar médio aí das principais empresas. A relação PSR é bastante baixa, né, dessas empresas que são claramente aí distribuidoras, 0,2 para a Raízen, 0,1 para a Vibra e 0,1 para a Ultra. Relação preço-valor patrimonial está um pouco mais alto para a Raízen ainda. E as margens, principalmente nas empresas que são grandes distribuidoras, são bastante baixas, né? Margem EBIT de 3% para a Raízen, a Vibra e a Ultra 2%, e a margem líquida de 1% para todo mundo, e também o seu ROI. Então é uma característica desse setor que de maneira geral aí trabalha com margens bastante baixas. Olhando o gráfico do preço da ação desde o IPO, a gente observa aí uma queda significativa de preço. Ela saiu de R$ 7,00, foi aí abaixo de 3, e agora claramente a gente observa aí, formou um V no fundo do gráfico. Parece que haver agora uma tendência de alta aí a ser confirmada até pelos resultados da empresa, né? É um gráfico bastante curioso. Olhando a comparação com o valor intrínseco, a gente tem um valor intrínseco aí na casa dos 3,50, então ela está um pouquinho acima aí do seu valor intrínseco nesse momento. As projeções dos analistas da ação são positivas, a gente observa que em média aí apontam para um preço de quase R$ 6,00 na ação, e a maior parte deles, né, a grande parte, apontando aí para uma recomendação de compra da ação. Esse é o resultado publicado pelos analistas da ação, não é recomendação de compra. Vamos trazer agora alguns slides que foram apresentados na divulgação de resultados da empresa. Começando pela área de renováveis e açúcar, chama atenção o gráfico à direita, que é o TCH de cana de primeiro e segundo corte. Antes, até 2021, a Raízen tinha uma produtividade menor de toneladas de cana por hectare do que o centro-sul do país. 22 e 23, ela passou a ter uma melhor produtividade, como observando, e 23 chama atenção também um aumento significativo aí, especialmente por condições climáticas. Na área de renováveis, o etanol houve uma expansão de 20%, puxada aí pelos maiores volumes comercializados. A parte de geração de energia, power, né, teve uma redução de 5%, e açúcar também, a sua comercialização teve uma expansão significativa, chegando a 40%. O destino do etanol da Raízen, a gente observa ali, tanto industrial quanto etanol anidro, 50% é mercado interno, 50% exportação. Já o etanol hidratado, que é aquele que vai para o etanol combustível, é 100% o destino brasileiro. A gente observa na área de marketing e serviços, né, uma expansão, principalmente aí nas lojas, né, a parte de as lojas Shell Select e Oxo. Em compensação, o volume total de vendas tem quase uma estabilidade, aumento de apenas 3%. A gente observa, principalmente aí na parte de Argentina e Paraguai, um aumento mais importante, um aumento de 18% na venda de combustíveis. E as projeções da empresa, ela está trabalhando com um EBITDA ajustado de 8% menor em relação ao ano anterior e um aumento de 18% no CAPEX. Essas são as projeções da empresa divulgadas por ela mesma. Trazendo algumas notícias, né, recentes da empresa também, a Audi, a Porsche e a Raízen fecharam aí um investimento em postos elétricos, né, para a frota elétrica. A empresa também está investindo em uma startup que gera energia limpa para residências e dispensa painel solar. E também a rede de mercados Oxo, que tem tido uma expansão significativa, tem ajudado aí as vendas de mais combustíveis por conta dos postos. Então é um ponto interessante, hein? Integrando as duas linhas de negócio da empresa.
E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento nas ações da Raizen neste momento. Do lado positivo, os anos de 21 e 22 foram bons anos com bons resultados operacionais. Houve queda dos preços das ações nos últimos anos, boas perspectivas por parte dos analistas, a melhora da produtividade por hectare na safra, né? Então a gente observa aí uma tendência melhor da empresa e é uma empresa que está aí com forte vertente de expansão e tem também o que a gente pode chamar de pegada ESG, né? Vendendo aí essa questão de energia limpa, esse tipo de coisa, o que pode atrair mais investimentos. Do lado negativo, a área da atuação da empresa tem margens proporcionalmente baixas, então são margens bem pequenas, né? A gente viu em todas elas. O histórico de pagamento de dividendos, por conta disso, também é um patamar mais baixo. E o aumento da dívida líquida, né, puxado aí principalmente pelo aumento de investimentos da empresa, também chama atenção. Resta a gente ver até que patamar a empresa vai nesse endividamento aí para suportar os seus investimentos. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante e fique à vontade para se inscrever no nosso canal.